E está no ar o nosso podcast favorito, podcast Na Vida Real. Para quem não me conhece, eu sou Vanessa Carla, apresentadora de vocês. E quero aproveitar já o início desse vídeo para poder lembrar você que se você não está inscrito no canal, aproveite, se inscreve, já deixa o seu like. E aproveita para compartilhar essa história com o máximo de pessoas que você puder. Porque eu vou te falar, tá? Promete. Hoje eu tô aqui com uma das agendas mais difíceis que eu já tive que marcar. A Glaida é uma pessoa de muita representatividade no ramo da beleza. Ela é aqui da região, mas vocês vão entender que ela já dominou literalmente. Ela tá internacionalizada. Não sei nem se essa palavra existe, mas a verdade é essa. Porque ela já tem dominado o mercado para além do Brasil. Representa uma grande marca, mas eu vou deixar ela falar mais dela. E aí eu quero aproveitar para deixar as nossas páginas. Então, segue o nosso podcast no Instagram, é @podcondemudo na vida real. Minha página é @Vanessa, a Carla com K. Minha mãe queria ser criativa e ela foi. E aí eu quero começar a nossa entrevista oficialmente agradecendo a Glaida pela presença. Nossa, eu tô muito feliz. Eu que Tô muito feliz agradeço. de poder mostrar para as pessoas, ou te dar a oportunidade, na verdade, de contar para as pessoas a história que existe por trás da internet. Verdade. E eu que agradeço por existir esse espaço, por você fazer jus a esse espaço, que é muito importante, né? Sou grande admiradora também da sua carreira. Nos inspira e nos ensina muito, né? Conheci a Vanessa, gente, numa palestra Verdade. sobre empreendedorismo feminino no mês de março. Foi. E a gente está aqui agora em julho, né? Conseguimos unir as agendas. Desde março nós estamos tentando, só para vocês terem uma Verdade. ideia do caos dessa agenda. Me dela, ó. Mas vai valer a pena, com certeza. Glaida, eu queria, assim, começar a nossa entrevista perguntando quem é a Glaida. Porque, assim, me encantou muito a Glaida que eu conheci no dia 8 de março, que a gente se encontrou, que foi o Dia Internacional da Mulher. Ela recebeu uma premiação em reconhecimento ao trabalho que ela desenvolve. Mas a internet, ela é um recorte, né, da nossa vida. E eu queria que você tivesse a chance de contar para as pessoas quem que é essa Glaida, que eu conheci só um pouquinho, vou conhecer muito mais agora, que está por trás dessa internet nossa hoje. Então, eu sou a Glaida criativa, sonhadora, a Glaida que quebra tabus, que quebra objeções, né? Verdade. Formei em Direito e aí no 7º período decidi largar o Direito, concluir o curso superior, mas ir para salão de beleza. Então, assim, né? Essa é nova, tá, gente? Eu não sabia que ela era formada em Direito. Isso. Já fui casada, Gilson também já. A gente tá no nosso 2º casamento, eu e ele. Então, assim, tudo que você imaginar de programação certinha da vida, eu fiz o contrário e tô aqui me reinventando. Então, assim, sou muito criativa, inovadora, visionária. E eu gosto de fazer as coisas por prazer, por amor, por gostar. E aí... E a gente dá pra perceber, porque olha o resultado disso, né? E sou a Glaida da Mesa Posta, sou a Glaida educadora, embaixadora da Trans. Sou a Glaida que inventou um jeito de desenhar cabelo, que inventou um jeito de deixar as mulheres com autoestima elevada, mudando o cabelo e fazendo um cabelo para cada uma, porque na minha cabeça nunca nenhuma foi igual. Então, assim... Isso é incrível. Eu sempre quis isso, sabe? Cada mulher tem um pontinho dela ali que é dela, que talvez é muito barulho. E aí eu deixo um pouco em silêncio para ouvir ela e transformar, assim. Eu gosto de resgatar isso. Adorei essa descrição. Nunca ouvi a descrição de fazer um cabelo dessa forma. Tô encantada. E eu vivi isso. Tive a experiência de ir no salão e eu fiquei encantada. Eu até perguntei pra ela, porque eu via que a cada momento, sem contar que ela decorou todos os códigos, né, gente? Dos cabelos, eu fiquei chocada, o código das os números, cores. eu falo. E aí, pra cada pessoa e pra cada parte do cabelo tem um tom específico. Tem. Isso é porque você tenta trazer a essência da pessoa pra fora, porque a autoestima mexe muito, né? Sim, para cada cliente eu faço de um jeito, né? É uma grama, é um tom, é de uma forma. E aí eu tenho até que anotar para depois não esquecer, né? Mas eu busco sempre fazer o diferente mesmo. E eu sei que você recebe gente de muitas cidades diferentes. Aqui no Vale do Aço já vieram profissionais de 8 países. Gente, isso é incrível. Já veio o profissional da Colômbia, que trouxe para mim um café da Colômbia com uma xícara, que eu amo, sou cafezeira. Já veio, ela mora em Miami, mas ela é de Cuba. E o caso dela foi muito específico, que ela ficou aqui 5 dias e ela trouxe um amigo tradutor que é médico em São Paulo. Que loucura. E ele ficou aqui com ela. E eu falava assim, Esquiza, ó, se não der certo a medicina, você pode virar cabeleireiro. Porque ele traduzia para ela.
Então aquilo eu achei, assim, encantador, sabe. E a questão que ela fez de aprender, né? Porque ela conseguiu Sim, convencer um amigo dela médico a sim. dar uma desacelerada na agenda pra 5 acompanhar num dias, 5 curso. dias. Já veio gente da Itália, da Espanha, França, Argentina. Já fiz um curso com 8 bolivianos, México, É muita coisa. vários. Aqui, só que eu contei aqui deu 8. Pois é, e aí, pra quem tá escutando, pode parecer meio impossível, né? Mas, gente, ninguém começa grande. Não. A Glaida também começou com pequenos passos pra chegar onde ela Sim. chegou. E como que começou esse primeiro passo, assim? Quando foi sua virada de chave? Até porque eu acho que isso ajuda a estimular as pessoas. Porque como as pessoas veem muito só o sucesso projetado na internet, às vezes a gente não consegue despertar aquela esperança de que, eu também posso fazer. Porque a gente esquece É. que ninguém começa grande, a gente começa caminhando devagar, só que com muita persistência pra chegar onde você chegou, né? E foi bem difícil, porque assim, eu estava no 7º período da faculdade, comecei a namorar com o Gilson. E na faculdade, eu via todo aquele ritual, toda aquela seriedade do direito, né? A gente ia pra audiência, não podia ir com qualquer vestimenta. E aí eu chegava no salão, os profissionais, todo mundo achava, é um ambiente que eu posso falar o que eu quiser, eu posso me vestir do jeito que eu quiser. O que não vai falar na igreja, no fórum, aqui pode. E eu não via aquilo. Eu falava, cara, é uma empresa. Cadê a formalidade? Cadê tudo certinho? E aí, uma vez o Gilson foi fazer orçamento pra noiva e ele rabiscou uma folha toda, tipo em círculo, florzinha. Eu tô assim, gente, ele tá fazendo orçamento sem um plano de serviço, só Sem falando. padrão. E aí, depois teve uma noiva que fechou e não tinha contrato, e precisava de um contrato. Aí eu sentei no computador e formalizei tudo. Aí plano de serviço, contrato. Aí a noiva tomava café na cozinha e eu montei uma mesa posta bonita. Então, assim, eu fui naqueles detalhes, sabe? No posicionamento, em participar de eventos, em fazer revista, que na época não era nem Instagram, não, Vanessa. A gente pagava caro para sair em revista. Era revista e outdoor, não tinha internet. Depois que Verdade. começou o Facebook. E assim, tudo era muito difícil. Fazer uma capa de revista era R$ 6.000. É muito Isso há dinheiro. 10 Nossa, e anos na época, né? atrás. É R$ 6.000 há 10 anos atrás. Você pensa. Então, assim, hoje o Instagram tá aí uma ferramenta de graça. De graça. Que a pessoa não. Então, eu falo assim, tem que aproveitar mesmo. Então, teve toda uma dificuldade, não foi fácil. E aí, quando a gente viu essa questão da formalização, o salão começou a crescer aos pouquinhos. E aí, quando a gente viu, a gente estava pro melhor bairro da cidade, porque já não estava cabendo mais no bairro antigo do jeito que era. Só que quando a gente mudou, a gente não tinha dinheiro para ar-condicionado, não tinha dinheiro para cortina, não tinha dinheiro para tapete. E assim, aquilo eu querendo decorar, querendo deixar bonito, aí entrava dinheiro, comprava uma cortina. Aí comprava um tapete, sabe? Mas sempre persistindo e agradecendo o que tinha. E aí, quando começou a crescer assim, a gente fez por 6 meses um curso de gestão no Espírito Santo. Que A gente legal. viajava no domingo, fazia o curso segunda e terça e vinha embora na terça à noite para trabalhar. E depois desse curso, toda a equipe do salão saiu. A gente fazia reunião, eles não quiseram aceitar nada. Teve uma briga, as meninas loucura. brigaram feio, xingaram e levantaram e foram embora. A gente só tinha uma manicure que falou assim: olha, eu tô vendo tanto que tá sendo difícil, eu vou ficar com vocês. Gente, você literalmente perdeu toda a sua equipe. Tudo, Quando você todo quis mundo. mudar. Todo mundo, não ficou ninguém, só ficou ela. Quando eu falo que crescer dói, é isso aí que eu tô Dói. falando. E no outro dia, e isso foi reunião até 11h30 da noite, e no outro dia tinha uma agenda normal de atendimento. E aí, eu tinha ele, né, Ele, eu você, a e manicure, a manicure era... que virou recepcionista, começou a escovar o cabelo e ajudar a gente em tudo, e a gente foi recrutando pessoas novas. Que E legal. aí, nisso, entrou um maquiador, que ele trabalhava em loja como vendedor, e aí ele começou a ir fim de semana, e hoje ele tá com a gente há mais de 10 anos aí, o Luiz. Beijo, Luque. Ele sabe dos perrengues, tá? Dos BO. Então, assim, quanto mais aumenta, mais vai ter dificuldade, vai ter coisa que você vai falar assim, que você vai entrar pra debaixo do chuveiro e vai chorar, minha filha. Vai chorar, querendo jogar tudo pro alto, pensando, eu fiquei doida. Mas vale a pena. É uma montanha russa, né? Tem um dia que eu quero desistir, no outro também, o outro dia eu tô amando, né? É isso aí. E faz parte, gente. Não é tudo editável de só ser coisa boa. Tem muito BO. Eu conto isso também no Instagram, quando, né, a gente tem bolo de cliente, quando o cabelo não passa no teste, mas a boleta tá pra chegar, enfim. É esse malabarismo aí que a gente vai fazer.
Mas eu percebi, assim, com um pouquinho do que você trouxe, porque, na verdade, pelo visto, tem história para nós ficar aqui uns 5 dias no mínimo, né? Tem. Mas que o direito, de certa forma, te ajudou a organizar os processos do salão. Em tudo. Em tudo. Em Porque eu tudo. percebo que, assim, o que chamou minha atenção na sua história, porque eu acredito que isso faz muita diferença na gestão de um negócio, tá, gente? A questão da organização dos processos, e isso só foi possível porque ela tinha um incômodo até pela formalidade que ela vivia no direito, né? E aí foi Sim. uma escolha que você fez e você sabia que para crescer tem que ser organizado. O investimento, de fato, em ser reconhecido, em ser visto, porque é o famoso quem é visto é lembrado. É. A dedicação e a mudança e o investimento em gestão, porque não dá para você querer ser grande se você, de fato, não entender sobre a gestão do seu negócio. É. Porque você precisa fazer isso. Eu falo que até para delegar você tem que saber fazer. Sim. Não, e a gente ficou muito conhecida em noiva antes das mechas, muito mesmo, a ponto de teve um dia que eu, o Luiz e o Gilson, nós produzimos 21 mulheres, a gente começou 8 da manhã e terminamos 11h30 da noite, me deu 21 queda, noivas? 8 noivas. No- E aí começou assim, casamento de manhã, casamento à tarde, casamento à noite e baile. Nesse dia eu comecei a desmaiar de falta de alimentar, de tanto trabalhar. Aí tive que tomar um leite com Toddy pra voltar a energia Que pra loucura. continuar. Sim. E assim, eu sou impecável em relação a liberar o cliente dentro do horário. Então, por que que o direito é importante? Gente, contrato. Então, no contrato era bem específico o horário que a noiva, né, chegaria, o horário que ela teria que liberar. E toda vez que a gente fechava um contrato, era obrigatório lá colocar meia hora antes. Por exemplo, se você quisesse sair do salão, o seu casamento era 19. Aí você iria fechar o contrato, você fala comigo, Gleide, eu quero sair 18. Pontualmente, 17h30 você ficava pronta. Às vezes a noiva poderia até reclamar de ter ficado pronta antes, mas não tinha atraso. Então, assim, a importância do direito veio até disso, dessa formalização. Aí a nossa Pontualidade, secretária né? fazia uma lista com todos os nomes e todos os horários para liberar e a gente ia seguindo aquele cronograma E ao eu longo do imagino a dia. loucura que era esse negócio, né? Pra É, tanta mulher, é, com tanto detalhe e emocionalmente tão frágil, né? Porque, É. gente, quem foi noiva sabe como que é. É. Os nervos estão à flor da pele e Sim. você lidar com esse tipo de público não é simples, é complexo. Você tá mexendo com o sonho da vida de muitas meninas, é literalmente o maior sonho da vida é casar. E é um dia Tá? que não vai repetir, né? Então, E é um dia que você se errou, fez algo, tá imaginando que não vai feito. acontecer. De novo, né? É um dia que você vai pensando que é único. Então, assim, a minha experiência... E aí foi outra coisa que você falou, né? A experiência do cliente. Porque você se preocupar, da noiva não tomar café na cozinha, de você fazer uma mesa posta. É. Gente, a Glaida é assim, mestre em mesa Eu posta, é amo. impecável. Fica a Eu coisa amo. mais linda e ela faz com muito prazer. E muda muito a experiência do cliente, né? Você trazer um ambiente aconchegante, com esse sentimento de lar, mas eu acho que é muito sofisticado também. Traz uma É um experiência. relaxamento, né? Eu Dá falo um assim, que a descanso, mulher, assim. quando ela vai pro salão, é o dia dela, né? Então, assim, eu atendo muito mulheres mães. Às vezes, uma mulher que abriu mão ali da sua carreira profissional para focar na família, tá muito focada, tá o ano inteiro entregue à família, e ela tira aquele dia lá para ser dela, né? E mesmo assim, é marido perguntando onde tá o uniforme da criança, vendo se comeu, para ir pra escola. Ela tá ali, mas ela tá no celular o Não tempo inteiro, desliga, vendo na né? câmera se tá dando certo. Então, eu vejo aquela preocupação, eu falo, olha, relaxa, hoje é o seu dia, eu quero que você se lembre disso. É você. Então, quando ela senta e vai comer, parece que tira até um peso, né? Tipo assim, eu gosto da mesa por causa disso, que ela vai se encontrar ali naquele momento de bem-estar dela, de relaxamento dela, dela se conectar com quem ela é. Nossa, isso faz muita diferença. Agora, como esse canal, a gente é bem realista, né? E a gente não liga de falar a verdade, na verdade, a gente gosta da verdade. Crítica, gente, todo mundo recebe o tempo todo, mas eu acho que a internet dá uma potencializada desnecessária, às vezes, nas Dá. críticas, porque todo mundo acha que pode ser juiz, né? O É. tribunal, todo mundo é livre para decidir se vai cancelar ou não cancelar alguém. Não concordo, tá? Mas meu foco é tentar entender um pouquinho como que você e o Gilson lidam com isso, porque vocês são duas figuras públicas na internet, casadas, profissionalmente reconhecidas pelo trabalho impecável que vocês dois fazem, inclusive internacionais, tá? Porque não só eles fazem com que as pessoas venham para cá, que eu acho fantástico você ter outras pessoas reconhecendo que tem profissionais desse nível no Brasil, e É. tem muitos. No Vale do Aço, né? Eu Isso, gosto e muito de na falar. nossa região, no Vale do Aço, o salão deles fica em Timóteo, que é uma das cidades da nossa região, né? Mas vocês também motivam pessoas a levarem vocês para fora por todo o conhecimento. E ainda assim,
Tem Tem crítica. crítica. Na verdade, assim, eu quebrei 2 tabus. O primeiro é que eu fui a primeira cabeleireira blogueira do Brasil. A primeira cabeleireira influenciadora. Não existiu no Brasil uma cabeleireira que abrisse o guarda-roupa e falava: "Gente, eu tô indo pro salão com essa roupa". Ela Gente, vai desfilar, tá, gente? Literalmente, assim, ela ir é para o salão é um é um evento. evento, é um evento. Mas por que que é um evento, Vanessa? Para mim, é um dia comum de trabalho. Para a cliente, é o dia dela. Ela se programou meses para estar ali, financeiramente, tempo. É algo que ela tá com expectativa. Então, não é qualquer dia para ela. Então, eu tenho que me vestir à altura. Isso, nossa, isso é lindo. Eu me E muito visto para legal, né, você ser ela. recebida assim. É, ué, porque é um dia mágico para ela. Igual quando tem workshop que a gente viaja para fora, é um evento festivo, todo mundo quer tirar foto com a gente. Então eu preciso estar com o meu melhor look, porque é um marco, né? Então E isso acaba assim, gerando outros tipos de interação na sua página, né, porque não gera. é E aí só o e profissional, aí tem que muita questão do acontece? Quando eu lifestyle. comecei, muita gente achou que eu queria virar blogueira, tipo assim, ah lá, é a cabeleireira que não quer o salão. Só que na verdade, eu sempre quis ser a blogueira da minha empresa, ser influenciadora da minha empresa. Porque quando eu nunca vou falar do meu salão algo ruim, eu nunca vou abandonar o meu salão, é a minha empresa, é o meu sonho. Não existe quem fale com tanto amor quanto eu, porque eu sei o tanto que eu sofri pra deixar tudo do jeito que tá hoje. Então, assim, eu preciso, né? Igual às vezes a mulher tem loja de roupa, ela fala: coloquei a roupa no corpo, vendeu, porque passa credibilidade. Então, assim, muitas pessoas não entenderam, e aí vinham as críticas, né, por achar que aquele não era o meu lugar de fala. E aí eu fico muito feliz quando eu vejo hoje grandes mulheres posicionadas, né? E dona do seu negócio, influenciadora ou influenciadora que depois tem sua empresa, que a gente vê como que hoje dá esse match perfeito, né? Que antes não tinha. Sim, E a outra questão também da quebra de tabu foi por eu ser formada em direito, as pessoas falaram: "Ah, uma doutora, advogada, tá deixando para ser cabeleireira", que era uma profissão que não tinha tanto merecimento e reconhecimento social, né. "Ah, não deu certo, vou virar cabeleireira", né. Eu sempre falo assim que, antigamente, principalmente no interior, tem um cômodo em casa, uma garagem, ou vai virar igreja, boteco ou salão. E aí nasce a informalidade, né. Então, assim, a gente veio de uma geração que quebrou isso, que hoje tem um status a profissão, tem um reconhecimento social. Então, assim, junto com isso tudo, veio muita novidade e as pessoas confrontam o que é novo, né. As pessoas não estão preparadas para inovar. E aí falavam da minha voz, que eu estava perdida. Enfim, hoje falam que conhece. Hoje fala que é da cidade da Glaida e eu gosto. isso é muito legal, né. Até porque a gente precisa ter muita coragem para enfrentar isso, e aí eu inclusive quero motivar vocês, tá, gente, porque persistência é comportamento empreendedor. A Glaida trouxe vários exemplos aqui, a pessoa que continuou com ela, né, as pessoas que seguiram com ela, colheram do fruto também do sucesso, né, porque Sim, estão com você até hoje, né, a equipe que inclusive já vi como que ela se relaciona com a equipe dela, é com muito carinho, com muito cuidado, com é, muito zelo, porque eles de fato são uma família. As pessoas que estão com você no momento que você está passando perrengue e que seguem com você são pessoas que a gente quer de fato ter por perto. E crítica todo mundo vai ter. E aí, quando você começa a ser criticada, principalmente porque você está se posicionando, eu falo que é o primeiro sinal que tá dando certo. e também tem outra coisa, quanto mais você crescer, mais a crítica cresce na mesma proporção. É, porque o número de pessoas que têm conhecimento daquilo que você faz é E proporcional. aí você E só tem 2 incomoda. opções, ou você vai parar por causa da crítica ou você continua. Por exemplo, eu gosto de fazer coisa diferente, então vão me criticar. "Ah, pra que que uma cabeleireira tá mostrando mesa posta?". Mas aí, hoje o aluno vem para o estágio e ele quer tomar um café comigo. E aí eu vejo marcas de cosmético concorrente lançando com temáticas de café e mesa posta, e eu acho que legal. Estão abrindo essa esfera, esse universo, né, de entender de É, você pode ser pessoas. a pessoa que copia a tendência ou que lança a tendência, a verdade é É, essa. E aí tudo exatamente. vira negócio, né? O mercado ele é feito de oportunidades Sim, e a gente precisa estar atento para poder enxergar, porque uma oportunidade só é oportunidade se você estiver olhando para ela. é, Porque se você não estiver prestando atenção, ela vai passar direito e ela deixou de ser uma oportunidade, porque ela está perdida. isso. Por isso que eu acredito em pessoas que criam as próprias oportunidades. Sabe, quando todo mundo tá falando não, você insiste mesmo assim porque você acredita no que você tá fazendo. Eu falo que desistir não é opção, Glaida, mas mudar de rota é permitido, até porque você tem que ter bom senso para analisar o que está funcionando, o que não está funcionando e ajustar até dar certo. Mas desistir não. Porque se você desistir no meio do caminho, você está deixando de viver seu próprio sonho. Sim, E o projeto que deveria mais fazer sentido é a sua própria vida. E muitas vezes a gente gasta energia, tempo e dá muita atenção para o projeto do outro, mas esquece do nosso. é.
A gente estava falando aqui sobre Exatamente. questões complexas do empreendedorismo feminino, como, por exemplo, a questão da maternidade. Eu sei que tem várias mães que estão nos ouvindo. E o quanto as mulheres se anulam após a maternidade. E não porque elas querem, gente. É. Não é porque elas querem. Quantas vezes uma mulher que, depois que ela é mãe, já ouviu que, nossa, você não cuida de você, você tá desleixada. Você já parou pra pensar quanto tempo ela dedicou à família, ao filho, e que ela não cuidou dela em vários momentos porque ela não teve tempo? Todas as vezes que a gente viaja para os eventos da Trans, a Azul tinha uma coluna na revista que falava sobre grandes mulheres empresárias, assim, CEOs, executivas. E em todas as histórias tinha um ponto em comum, né? A questão da maternidade que travava. Aí algumas, às vezes, tinham que abrir mão da carreira, aí algumas tinham que parar um pouco, aí algumas ia ter uma promoção que iam para certo país e depois não iam. Ela tinha que se recolocar, se reajustar, né? E assim, eu amava ler essas matérias, porque realmente a gente vê que é como se fosse aqueles desafios, né, que são vários percalços e a gente é muito cobrada, né, a mulher nos cobram do nosso físico. Eu falo assim, eu acordo para trabalhar às 6 horas da manhã, que eu tomo banho, lavo meu cabelo, escovo, faço maquiagem, escolho a roupa, produzo conteúdo. O Gilson acorda, veste roupa, tomou banho, tá ali, Foi pro salão. pronto. Aí eu tenho que ver se tem que fazer compra, o que que vai fazer de almoço, com quem que os cachorrinhos vão ficar, se eles vão consultar, como que minha mãe tá, como então, assim, é um mundo. Como que o salão tá? Quando dá 11 horas da manhã eu já tô assim: "Meu Deus". E aí o homem só acorda e vai. É bem isso. E aí a gente tá. Nós não estamos. Eu sempre gosto de deixar isso muito claro. Existe um motivo para falar de empreendedorismo feminino e não é à toa. Grande parte das mulheres que são mães, que começam a empreender depois da maternidade, elas começam por falta de opção, porque elas são desligadas dos empregos que elas têm e elas precisam de flexibilidade na agenda. E aí você vai me falar, né? Falar, eu até respondi isso no Instagram outro dia, que me perguntaram sobre o medo de empreender depois da maternidade. Vai com medo mesmo, porque isso é a É, realidade de várias mulheres. Inclusive pelo fato da necessidade de administrar o próprio horário. O empreendedor, ele trabalha muito. Muitas vezes ele não tem hora para dormir, às vezes ele nem dorme, ou ele dorme chorando, ou ele não dorme, enfim. Mas a realidade é que ele administra o seu próprio horário. E isso é uma coisa que faz muita diferença na maternidade. Porque você consegue ajustar o tempo que você vai passar com seu filho. E a gente sabe que é uma coisa que, sim, é um amor genuíno, né? Você faz questão, você tá ali, você se entrega. A mulher perde o é. nome, gente. A Ne verdade é ne essa. nesses últimos meses eu tive 2 alunas inclusive de estágio, uma que trabalhava, tinha um emprego, era acho que era até concursada e tudo, e ela abriu mão e virou cabeleireira, porque ela virou mãe e o filho dela é autista e precisa de muita terapia, muito tratamento que ela acompanha, e aí o horário dela não tinha como, ela falou: "Glaida, foi para cuidar do meu filho", porque assim, né, não tinha como realmente o trabalho que eu estava fazendo. E aí, assim, ela revolucionou a vida dela e mudou toda para ela ser dona do horário dela, que aí agora ela consegue trabalhar só a parte da tarde, ela consegue acompanhar ele de manhã. Então ela falou assim: "Olha, foi muito difícil essa readaptação, porque ela não se via em salão, tipo, ela foi um mundo novo, mas que hoje ela apaixonou. E é uma profissional excelente, beijo para ela, ela vai saber que eu tô falando dela. E teve uma outra também que tinha 2 filhos e assim, né, dificuldade financeira e tal, o marido abandonou. E aí, para cuidar dos filhos, ela começou com o salão também. Então, assim, né, e hoje também já conseguiu uma estabilidade, já consegue ser dona do seu tempo, do seu dinheiro, fazer sua história e associar aí. Mas Não, eu realmente acho são fantástico. muitos desafios. Eu fico com essa cara de encantada, gente, porque como eu falo que, graças a Deus, eu tenho a honra de conhecer a história de muitas pessoas. Eu defendo o empreendedorismo porque eu acredito realmente que ele transforma vidas. Ele tem um potencial de transformar vidas, porque a gente está falando de comportamento. E a gente precisa estimular as pessoas a serem protagonistas das próprias histórias e não Sim, coadjuvante da história. exatamente. Porque quando você assume o papel de coadjuvante da sua própria história, no dia que for para viver o sucesso, você vai assistir outra pessoa vivendo, porque É. você não tomou o controle dela. Eu tenho alunas dos Estados Unidos que elas começaram em casa, ou atendendo nas casas, ou com um cômodo. Hoje elas têm salão. Em Bahrein, que é do lado de Dubai, eu fiz treinamento para 14 brasileiras online. Olha isso. Elas estão com a segunda unidade do salão agora em Dubai. Não é qualquer lugar, gente, é Dubai. Mulheres. Vou falar igual o professor Pachecão quando ele fala, né, sobre Harvard, É, conta a história. É isso. é, Assim, o sonho ele não tem limite.
A gente só não pode ficar só no sonho, a gente tem que planejar de fato, É. né? Eu Criar falo uma assim, meta e na correr dúvida atrás. faça, sabe, Vanessa? Eu Isso. sou super metódica. Início do ano, eu faço uma lista do que eu quero o ano inteiro. Eu faço também. 10 coisas. Eu faço do que eu quero 10 coisas. E eu faço uma assim, por exemplo, vamos supor que eu ganhei um prêmio em dinheiro muito alto e eu coloco umas 10 coisas que são meio que assim impossíveis. E acaba que uma ou outra eu realizo, porque eu tô acreditando naquilo ali. E aí, quando dá no meio do ano, eu pego essa lista, minha filha, ó, e leio tudo. Aí vejo o que realizou, o que não realizou. Essa de agora eu já fiz umas 6 coisas. E assim, Tá caminhando bem, né? Nós estamos no meio do é ano. incrível que quando a gente escreve Eu falo tudo, sempre isso. tudo. Então, assim, eu quero fazer um planejamento do salão, por exemplo. Eu quero lançar uma campanha. Eu já coloco lá, campanha tal, o que eu vou fazer, quando eu vou fazer. Então, assim, eu anoto tudo. Lá em casa deve ter uns 20 cadernos, tudo, tudo. Pra você ter ideia, eu sou tão fissurada com isso, que na minha bancada de maquiagem tem uma caderneta e uma caneta. Porque Teve toda ideia inside, que eu tenho, eu você anoto. anotou. Do lado de onde eu durmo, na mesinha, eu deixo uma caneta. Pensei, anoto. Logo, vocês já sabem que, assim como eu, ela é uma pessoa que ela tem ideias enquanto ela dorme, né? Porque ela faz Sim. questão de deixar À pra noite, escrever do madrugada, lado. são as melhores ideias Minhas são de melhores ideias são de madrugada. madrugada também. Fazer o quê, né? Aí a gente dorme bem mais ou menos, na verdade, Gente. porque quando você acorda fritando, Nossa, até você agora desconectar pra poder quer dormir me de novo. estressar é eu sonhar com trabalho. Gente, eu fico muito brava. Que eu falo assim, puta, cara. Eu já fico trabalhando o dia inteiro. Sonhar, eu não gosto de sonhar, não. Posso sonhar com tudo, gente, menos que eu tô trabalhando, pelo amor de Deus. Eu acordo zangada. É, isso e me acordar também não é um episódio bom, não, É. sabe? Me acordar também é uma coisa meio estranha. Mas, brincadeiras à parte, assim, eu acho que eu não posso deixar de pegar um gancho na sua fala sobre o reconhecimento dos profissionais que trabalham com salão, né? Que realmente aconteceu aí uma virada de chave que não foi aleatória, que não foi sozinha. Ela veio com muito esforço desses profissionais, assim como a Glaida, que deram a cara para bater, porque apanharam Sim. muito, com muita crítica, ao se posicionar. Até porque eu acredito muito, gente, que na verdade, né, o Mário Sérgio Cortella fala isso e eu tento trazer isso para minha vida. Você tem que dar o seu melhor até você ter condições melhores. E não importa o que você escolher fazer. Seja o melhor. O fato de você ser o melhor e dar o seu melhor é que vai ser o diferencial que vai te ajudar a chegar onde você sonha. Exatamente. Então vai ser num salão, vai ser o que você quiser fazer. Você quer ser artista, você quer ser arquiteto, você quer ser advogado, você quer ser médico, você quer dono do seu próprio negócio, e pode ser loja, comércio varejista, mas não importa. Você tem que fazer bem feito o que você escolher fazer para que de fato isso cresça. Vou falar para vocês, até para vocês refletirem sobre isso, principalmente para quem está passando por transição de carreira. Já tive a oportunidade de conversar com pessoas que estão na transição de carreira ou que fizeram a transição, né? Trabalhavam com carteira assinada e começaram a empreender. E aí, às vezes, as pessoas pegam no meio do caminho pensando: ah, será que vale a pena de verdade? Já estou pensando em arrumar um emprego de carteira assinada para voltar a trabalhar. A minha primeira pergunta é: você dedica ao seu negócio o mesmo tempo que você dedicaria trabalhando de carteira assinada? Você sabe melhor do que eu a resposta, né? Porque normalmente, quando essa conta não está fechando, quando você para olhar, você não está dedicando o tempo que você fala que gostaria, proporcional ao que você queria que seu negócio crescesse. Por que eu estou falando isso? Porque tudo que você dá atenção cresce. Então não dá para você querer que o seu negócio cresça se você não dá atenção para ele. Se você gasta e investe mais energia no negócio de outra pessoa do que no seu próprio negócio, isso acontece, tá, gente? E acontece no automático. Teve um dia que a gente tava lá no salão montando o cabelo, e aí eu conversando com os meninos que trabalham comigo, né? Aí o Lucas tá assim, ah, mas a gente trabalha mais que você aqui. Tipo assim, um braçal, né, fazendo. Eu falei assim, tá, mas amanhã de manhã, você, só o esforço seu, esquece a gente, coloca uma cliente sentada aqui. Porque tem que mover céus e terra para que a cliente nos escolha. E é um trabalho contínuo. Então, assim, tem o trabalho, né, O braçal que a operacional. gente tem que fazer, que é o operacional. Mas eu chego em casa como empresária, eu não posso deitar na cabeça no travesseiro e não pensar mais na minha empresa. Não tem Eu jeito. penso no que eu vou fazer no próximo mês, eu penso no que eu posso fazer de novo, nas lâmpadas que tem que trocar, no piso que tem que mexer, na pintura, na equipe que não tá boa, no que tem que fazer, na que tá boa, o que tem que melhorar. Então, assim, na agenda,
sabe? E, Se assim, não e fechou a o gente contrato, o que que trabalha você vai com fazer pra pessoas, fechar? aí às vezes, por exemplo, né, o pai de alguém passou mal, a mãe, aí a gente sente aquilo também. Acaba que, assim, é muita coisa. Eu falo assim que quando tá todo mundo da equipe bem, todos os familiares deles bem, aí eu falo, e a empresa bem, aí tá tudo em paz. Mas, tipo assim, quando acontece alguma coisa assim, acaba que reflete em Mexe, todo né? mundo, mexe em todo mundo. Então, assim, você equilibrar isso o tempo inteiro é difícil. É um malabarismo sem fim, É, literalmente, e que tem que ter muita inteligência emocional. e assim, quando Eu a acho que o e grande aí desafio do você século. sentou a cliente na cadeira, ok, ela te escolheu, mas aí você tem que dar razão pra ela ficar, Vanessa. Isso aí. Aí é o que pesa, porque, tipo assim, às vezes o profissional tá ganha, sentou. Ô, meu querido, ela só tá ganha quando ela ir voltando, voltando, É na voltando. fidelização. Manter o Então, cliente é um grande assim, desafio. é E é mais barato difícil. do que você ter que captar um Sim, novo. sim, é difícil. Então, assim, eu penso o tempo inteiro nisso, né. E é bom, ter essa comunicação com a equipe, que às vezes a equipe não tem essa visão. Aí quando eu converso, tipo, de igual para igual, assim: "Olha, o seu lado eu super valorizo e é muito importante para mim, mas eu preciso que você faça, porque nesse tempo eu tô fazendo uma outra coisa, né, eu tô imprimindo ali uma folha de cuidados diários para ela, tô conversando com ela, tô vendo alguma coisa da agenda com o gerente", enfim. A gente precisa dessa liberdade para pensar. E a empresa é literalmente uma engrenagem, né? Todo mundo precisa estar funcionando para que ela dê É, certo. E eu gosto muito do conceito de líder e de time, né? Porque a gente trabalha junto, a gente cresce junto. E isso. quando as pessoas entendem que a gente faz parte, que se a empresa cresce, a gente cresce, as coisas fluem melhor. Então eu acho que é uma comunicação. Tem que ter, né? Uma Tem que comunicação ter eficaz diálogo. de ambos os lados, de quem está liderando a equipe, de quem é liderado. É, esse consciente sobre os valores da empresa, sabe? Sobre a visão da empresa. Ah, Vanessa, mas eu sou eu presa, eu trabalho sozinha. Você não precisa saber onde você quer chegar, não? Claro que É, precisa, gente. Vocês lembram da lista do País das Maravilhas? Pra exatamente. quem não tem, não sabe onde quer ir, qualquer caminho Não, eu serve? uso um exemplo É a mesma banal. Eu coisa. uso um exemplo, assim, básico. Você entra dentro do ônibus sem saber o destino, gente. Que pessoa em sã consciência da sua vida entra dentro do ônibus sem saber pra onde o ônibus está indo? E aí tem gente que toca a sua vida profissional assim. 1, 2, 3, 4, 5 anos, apenas trabalhando. E aí para e fala, gente, eu não consigo ver o que eu fiz nesse tempo. É, Claro, você não tinha determinado onde você queria chegar. não tinha um Se você não destino tem um específico. destino, então qualquer coisa atende. É, E exatamente. logo também não atende, porque não estava claro pra você até onde você queria ir. E é muito legal até essa história mesmo que o Lucas agora ele foi com a gente para Portugal a trabalho, sabe, assim, e ele conheceu a Que experiência, Europa, hein? a gente conheceu Portugal com ele, então assim, aí ele viu tudo, a gente vendo tudo e falando: "Cara, a gente tá aqui com o nosso trabalho, hein". É bom demais, dá um orgulho, né. Então assim, eu gosto muito de conversar, gosto muito de explicar como que minha mente está funcionando e eles embarcam comigo nas ideias, eu também embarco na ideia deles, é É um muito processo de bom. construção conjunta, isso faz muita É, diferença. Não dá pra crescer sozinho. dá não. E se a gente entende que cooperação é melhor do que concorrência, Sim, na verdade, se todo mundo entendesse, o mundo seria um lugar melhor. Porque tem espaço seria. para todo Tem. mundo e a gente age de forma muito mais inteligente quando as pessoas cooperam umas com as outras. E assim, quando eu comecei, Vanessa, como eu amo história, eu amo coisa antiga, assim, eu falo que eu nasci na época errada, porque eu é música dos anos 60 e 80, eu amo MPB, bossa nova. Eu ia para os barzinhos adolescente, eu procurava as pessoas mais velhas para eu sentar na mesa e ficar a noite inteira ouvindo as histórias Pessoas delas. mais sábeis, ela é uma pessoa inteligente, Sim, entendeu? Que já entendeu eu tudo. eu sempre fui a aluna que mais pegava livros nas bibliotecas da escola e mais entregava em um curto espaço de tempo. Eu lia demais. Eu ficava amiga dos meus professores, das minhas professoras de história, delas passarem fim de semana a morar fora e dormir na minha casa. Da gente Gente, ir para barzinho junta, sabe, assim, muito mesmo, mesmo. E isso me ajudou muito, porque eu vejo um outro lado da empresa, de construir história, de fazer história, de precisar de pessoas para isso, para sonhar junto, entendeu? É algo que vai muito além de trabalho. Então, assim, eu sou muito sonhadora e eu valorizo muito. mas isso faz todo sentido, porque toda vez que você vende produto ou serviço para alguém, naquele momento você está fazendo parte da história daquela pessoa e a pessoa está É, fazendo parte da sua história.
Então eu tenho certeza que você teve N clientes que já te marcou e você marcou a vida de muitos clientes, Sim, até por isso que eles voltam, fazem questão. Tem gente que viaja isso. quilômetros e quilômetros só para te encontrar, porque confia no seu trabalho, pela experiência do cliente que você proporciona e porque você inova, né? E, E se a gente for é, e olhar eu, mercado, todo dia tem uma coisa sim, e eu diferente. percebo assim que o que falta muito, gente, pra você, mulher, empreender, é o autoconhecimento. Porque assim, a gente vai comprar uma roupa na loja, a vendedora já fala: olha, isso aqui é o que tá na moda. Tá, beleza. Eu passei 25 anos da minha vida comprando roupa estampada sem gostar. Uau. Eu comprava, eu não usava, eu comprava, eu não me sentia bem. Até que um dia o Luiz chegou pra mim no salão e falou assim: ô Cris, você já reparou uma coisa? O quê? As suas roupas estampadas você não usa. Para de comprar, porque você compra e só fica guardado. Eu falei: cara, mas não é que você tá certo? Eu ia no automático, eu não pensava. E aí eu comecei a ver isso, e realmente faz sentido. Eu não sou tanto de estampa, mas me mostrava, me condicionava, eu não me conhecia, aceitava. Então, assim, hoje eu tenho autoconhecimento. Hoje eu sei a música que eu gosto, a música que a minha cliente gosta. Hoje eu ouço muito elas. Então, assim, nem sempre é só o que eu gosto, tá, gente? A gente vê a história aí de uma grande empresária brasileira que ela montou num shopping uma cafeteria, mas ela fez em Candy Color, todo mundo achou que era sorveteria e ela faliu por causa disso, porque ela valorizou as cores e gostos dela. Então, nem sempre é isso. Então, o que eu faço? Eu faço um teste. Vamos supor, eu coloco uma música tranquila. Aí, se eu vejo que a cliente tá ali ajeitando na cadeira, Glaida, que playlist gostosa, me passa. Eu falei, ah, então tá. Aí veio umas 3, 4, estão gostando? Aí eu já pego o mood. Aí já é algo que eu não vou mudar. Entendeu? Então, Entendi. assim, eu vou adequando, eu vou ouvindo Você vai ali. testando, né? É, eu vou testando. Faz muito sentido e testando de forma atenta, né? Até porque você não tá vendendo pra você, né, gente? Me É, incomoda demais a frase: "Ah, trate os outros como você gostaria de ser tratado". Para com isso, você não tá vendendo pra você não. é, Isso é um jeito preguiçoso de falar que você precisa só replicar seus gostos para o cliente. E não é isso. Na verdade, você tem que estar não. disposto a olhar para o cliente com um olhar de atenção para entender o que ele gosta, porque quem precisa vender é você. É. E cada pessoa é única. Na verdade, ser única é o nosso maior diferencial competitivo, né? A gente deveria valorizar isso mais e não ficar incomodado com o fato de ser diferente. É, por exemplo, lá tem cliente que ama a foto do depois, né, maquiada, se produz, eu coloco a roupa, é um ritual. Mas tem cliente que ela tá com pressa. Ela quer ir, mas ela deixou os filhos com alguém, ela quer voltar para casa. Então, eu pergunto: "É importante para você? Pode fazer? O que que você acha?". Então, assim, eu vou inserir o cliente ali dentro do universo. E aí ela vai coordenar ali e eu vou seguindo. Muito legal. Se eu te falar que assim, nosso tempo tá acabando. Que Gente, pena. voou, Nós vamos voou. Mas voltar. assim, eu queria que você tivesse a chance de deixar suas páginas, mas também deixar um recado para as pessoas, as que estão começando, as que já estão um tempo nesse mercado, sabe? Porque eu sei que você é uma pessoa que busca tendência, que aplica tendência, mas pessoas que estão dispostas a mudar, elas também encontram muitos desafios e não é sempre que dá certo, né? Às vezes não dá certo. Como que você lida com isso e como que as pessoas podem usar esse conselho para aplicar na própria vida? Então, Porque eu acho que a nossa vida, ela é um negócio, né, gente? um conselho que eu dou é seguir a intuição e o coração. Eu queria delegada, área jurídica, mas aquilo me sugava. Eu fui estagiária e, assim, eu achava muito desgastante. E aí no salão a noiva sorria, aquele momento mágico, alegre. Então eu me sinto muito melhor nesse ambiente de bem-estar. Então, quando a gente segue a nossa intuição, tem certeza que tem alguma coisa de todo empreendedor tem algo de muita paixão no negócio dele. Então, assim, você tem algo que você ama, que talvez está encoberto, talvez você ainda não conhece, mas começa a pensar o que que faz seu coração acelerar, o que que você gosta, e talvez dentro disso aí você vai conseguir colocar dentro da sua carreira e dentro da sua área, onde você já atua, ou talvez inovar e fazer uma transição, ou talvez ir devagarzinho, começa nos fins de semana, mas assim, sempre coloca envolvimento, paixão e inovação. Muito legal. Você quer deixar sua página do Instagram? Gente, @GLAYDA. Segue lá, Glaida. Aquela, né, única e inclusive, Eu fui mas a é primeira verdade. Glaida do Instagram. Inclusive, eu não posso não falar, que eu queria que ela falasse antes da gente encerrar, que Ah, ela tem um livro, verdade, tá? verdade. Inclusive, eu estava doida pra ler, porque eu acho incrível. Porque isso aqui é a materialização de um sonho, eu tenho certeza Sim. disso, e que não é nada simples. Mas eu queria que você, antes de despedir, contasse um pouquinho como que foi essa experiência. Eu sou apaixonada com livro, como já falei. Quando comecei a namorar com o Gils, primeira coisa que eu fiz, vamos no shopping, na livraria. Cheguei na livraria,
Me mostra todos os livros que você tem sobre salão de beleza. Ao vendedor, não tem nenhum. Eu quase caí pra trás. Aí eu, mas o que que você tem sobre moda? Aí ele me vendeu da Glória Calil sobre moda, estilo, sobre história do penteado e sobre história da estética. Só 3, mas muito vago. E eu falei assim, cara, eu vou escrever um livro para cabeleireiro quando eu tiver experiência para isso. E aí 10 anos se passaram, veio a pandemia, eu em casa. E como eu já era mentora de muitos profissionais, já fazia curso online há 5 anos, eles meio que recorreram a mim. Glaida, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu tô perdido e meio que eu fui um ponto de apoio. Que responsabilidade, hein? Sim, e aí eu abaixei o meu curso pela metade do valor online, fiz curso demais, treinei profissional demais, que estão aí hoje, ó, arrasando, já expandiram o salão. E aí eu escrevi sobre carreira, gestão e Instagram. Pois é. Então, é a minha doce lembrança, a minha doce conquista E como que do faz ano pra caótico achar que seu livro? vivemos. Tem o site, tá, gente? Pode me chamar lá no Instagram que eu vou mandar pra vocês o site. E aí tá à venda, tá na 5ª edição já. Tem registro ISBN, pode ser vendido em qualquer lugar, mas a gente tem o site mesmo. Muito legal. Já vendi pra Portugal, Estados Unidos e tá em 95 páginas dessa cabecinha aqui, ó. E eu achei muito legal, porque é a história dela, mas a frase aqui é por detrás da cadeira, nossa arte pelo mundo, que é um dos grandes sonhos realizados, que é levar, de fato, a arte Porque de sim, vocês e as para pessoas outros países. pouco valorizam o bastidor, sabe, Vanessa? Como a nossa profissão é de bastidor, não é de palco, eu valorizo muito, que é o que que é? A cliente tá aqui, mas por detrás da cadeira tem uma profissional com uma história de vida que moveu céus e terra para que essa cliente sentasse. Então, muitas vezes o profissional não tem essa atenção do bastidor, do por detrás, do que precisa ser feito. Então, é para dar uma puxada aí nessa parte, sabe? Não é chegar em casa e dormir, é chegar em casa e sonhar, gente, planejar. E a gente tem a simbologia da porta do salão, né? A gente faz as fotos dos cabelos na porta. E a porta simboliza mudança, simboliza uma nova oportunidade, simboliza a renovação. Então, eu gosto muito disso. Portas, janelas, Tudo interligado, né? Tudo, Tudo estrategicamente pensado. E aí tudo. dá para vocês verem que dá para fazer coisas em qualquer lugar, né? Você só precisa ter criatividade e estar atento para Sim, oportunidades, de fato. sim. Isso Até mesmo. porque nessas histórias a gente tem evidência de que você criou a maioria das oportunidades. Sim. Porque quando o mundo falava assim, não faça, você fala, vou fazer. Eu amo desafio. E eu sou ovelha negra, minha filha. Falou que eu não dou conta. Aí que você dá, né? Aí que eu dou. Isso é bom e importante, tá, gente? É. Porque quando você tá incomodando, isso é um ótimo sinal, continua, porque significa que Isso. tá dando certo. Isso mesmo, gente. Tá E dando muito certo. foca em você. Ninguém tem que entender nada. E vá. Ai, nossa, foi tão bom. E eu A nem gente vai acredito que esse voltar tempo mais. passou, que a gente vai voltar com certeza, porque eu sei que tem muito mais história pra contar. Verdade. Quantos anos tem que você tá no mercado do salão, Glaida? 11 anos. 11 anos já. Em 11 anos você já tem um fruto muito legal do seu trabalho, Sim. que é o seu livro. E todas as vidas que você tocou, que não foram poucos. Você tem É. ideia de quantos clientes você já atendeu? Não. Muitas. Vamos chutar alto, chutar baixo. Nossa. Porque é muito tempo, né? Muito. Em média, um final de semana, assim, agitadíssimo, é quantas alunos pessoas? eu sei que são 14 países. Alunos eu já tive online presencial de 14 países. Um evento no Texas a gente fez para o maior dos Estados Unidos para 4.000 profissionais, só nesse do Texas. Então fica difícil de contar, né? Se somar, então, aluno e cliente, aí que a conta não vai fechar. Cliente, não, nossa. Então pensa na quantidade de vidas que você tocou, porque só no Texas Muitas. foi 4.000. Você e o Muitas. Gilson, né? Inclusive, deixar um abraço pro Gilson. Eu e ele, é muita gente, tá? Pois é. Graças a Deus. E que Deus nos abençoe para continuarmos Com certeza. iluminando mais e mais caminhos que a gente ama. Que essa história da Glaida, assim como as outras histórias que a gente traz, possam te inspirar a não desistir do seu sonho, a correr atrás, sabe? A, de fato, acreditar na pessoa que você é e que você Sim. é capaz de fazer. E que grande parte daquilo que você precisa tem um nome muito simples que se chama atitude. Isso Então, mesmo. acredita, vai lá e faz, sabe? Não deixe que qualquer empecilho ou desafio te para e que você faça assim como a Glaida e faça com que o desafio seja o seu combustível para ir ainda mais longe. A gente sempre termina, normalmente, o podcast com uma frase, e eu acho que combina muito com a Glaida a frase que traz a reflexão de que uma mente que se abre para uma nova ideia nunca mais volta ao seu tamanho original. Gente. Acho que é muito sua cara essa frase e eu gostaria de deixar até pra gente... Eu sempre falo e defendo que conhecimento é poder.
Sim. Então, se tem uma coisa que você nunca vai estar perdendo tempo, é quando você está aprendendo alguma coisa. Você está se tornando uma pessoa melhor e feliz é aquele, né? A Cora Coralina fala que aprende o que ensina, né? Então, Transfere o assim, que sabe, faz muito sentido a gente aprender e depois verdade. transbordar isso para outras pessoas. Tô muito feliz, a gente se vê no próximo episódio. Vou Obrigada. deixar aqui um agradecimento super especial para a Glaida por ter aceitado. Eu sei Eu que a que agenda dela é muito agradeço. difícil e por você ter ficado até o final. Aproveitar para falar, olha, compartilha com o máximo de pessoas. Você acha que essa história vai fazer sentido para outras pessoas? Compartilha, já deixa o sininho ativado para você receber a notificação do próximo vídeo. E eu vou deixar as nossas páginas, é claro, né? Vanessa, @Carla, tá? Da apresentadora de vocês. O nosso podcast é Pod com Demudo na vida real. E a nossa produção é Silveira Rec na alta, tá? Então, até o próximo episódio. A gente se vê por aqui.